Vamos mergulhar hoje numa história antiga e, para ser sincero, bem perturbadora. É uma história sobre um juramento que não podia ser quebrado, uma tribo inteira que quase desapareceu e as soluções desesperadas que surgiram quando a lei e a sobrevivência entraram em conflito. Preparem-se, porque essa narrativa nos faz pensar muito sobre os limites da moralidade. E tudo começa com essas palavras aí. Um juramento feito no calor do momento, logo depois de uma vitória. As tribos de Israel, após uma guerra civil terrível, fizeram essa promessa solene. O que eles nem imaginavam é que essa declaração, que parecia justa na hora, ia se tornar a raiz de um problema quase impossível de resolver, forçando todo mundo a tomar decisões ainda mais drásticas. Só que essa vitória teve um gosto amargo, sabe? Logo depois, a realidade bateu forte. A tribo de Benjamim, uma das 12, estava basicamente acabando. Aquela raiva toda que moveu a guerra foi dando lugar a um arrependimento, um sentimento de culpa gigantesco. Tentem imaginar a cena. O povo todo reunido em Betel, chorando, mas chorando muito mesmo. A ficha finalmente caiu. Eles entenderam a consequência devastadora do próprio juramento. Os poucos homens da tribo de Benjamim que sobreviveram não podiam se casar, ou seja, não teriam filhos. Uma das 12 tribos de Israel ia simplesmente sumir do mapa. E por causa de palavras que eles mesmos disseram. E aí, claro, os líderes se viram diante dessa pergunta impossível. Como é que a gente salva a tribo de Benjamim sem quebrar um juramento sagrado feito perante Deus? Era uma sinuca de bico. Ou deixavam um povo inteiro desaparecer, ou quebravam uma promessa divina. A resposta que eles encontraram, levou eles por um caminho bem sombrio. A primeira ideia que tiveram para resolver esse quebra-cabeça moral não foi, digamos, muito sutil. Ao invés de simplesmente quebrar o primeiro juramento, eles decidiram usar um segundo juramento, tão severo quanto o primeiro, para criar uma espécie de brecha na lei. E é aqui que a lógica da coisa fica, assustadora. Eles lembraram de uma outra promessa. Qualquer cidade que não tivesse se juntado a eles na batalha deveria ser destruída. Fizeram uma contagem e viram que o povo de Jabes de Gileade não tinha mandado ninguém. Para os líderes, essa ausência não foi só uma ofensa, foi uma oportunidade terrível. O plano que eles bolaram foi de uma frieza que impressiona. Eles iam destruir Jabes de Gileade por quebrar o segundo juramento, matando todo mundo menos as moças virgens. Desse jeito, eles poderiam obter esposas para os benjamitas sem que nenhuma tribo precisasse dar as próprias filhas. Tecnicamente, o primeiro juramento continuaria intacto. O resultado dessa incursão foi esse número aí, chocante. 400 jovens foram capturadas de sua cidade em ruínas e entregues aos sobreviventes de Benjamim. Uma solução brutal para um problema complicado, mas, como a gente vai ver, ainda não foi suficiente. Pois é. Mesmo depois de toda aquela violência, de todo aquele planejamento cuidadoso, o massacre em Jabes de Gileade não resolveu a crise por completo. O problema fundamental continuava ali, sem solução. A matemática era simples e bem cruel. Como o gráfico mostra, tinham 600 homens de Benjamim sobreviventes, mas o ataque só trouxe 400 mulheres. Ou seja, 200 homens ainda precisavam de esposas e aquele juramento original continuava impedindo qualquer solução pacífica. Então, eles estavam de volta à estaca zero. Aquele primeiro juramento, a causa de todo o problema, ainda era uma barreira que não dava para cruzar. Eles precisavam de um novo plano. Um plano que fosse ainda mais esperto e talvez ainda mais questionável do ponto de vista moral. Vamos agora para a segunda fase dessa solução. Já que não tinha mais cidades para destruir, os líderes precisavam de uma nova estratégia. E dessa vez, ela seria baseada no engano e na força, criada para dar a volta na lei de uma vez por todas. A pergunta final continuava no ar, e a solução que eles encontraram foi, para dizer o mínimo, surpreendente. Não seria mais um ato de guerra contra um inimigo, mas sim um sequestro contra seu próprio povo, no meio de uma festa religiosa. Uma estratégia bem ambígua, né? O plano era, na prática, um sequestro em massa muito bem organizado. Os homens de Benjamim, que ainda estavam solteiros, iriam se esconder nos vinhedos durante o festival que acontecia todo ano. E na hora certa, cada um deles sairia correndo e raptaria uma esposa entre as moças que estivessem dançando. E aqui está a grande brecha na lei que eles criaram. A lógica era a seguinte: se as mulheres fossem tomadas à força e não dadas de livre e espontânea vontade, então os pais e irmãos delas não seriam culpados de quebrar o juramento.
Eles até prepararam um discurso para acalmar as famílias furiosas. Tenham pena deles, porque não foram vocês que as deram, então vocês não são culpados. Com esse último plano em ação, o final dessa saga sombria começou a se desenrolar. E isso não mudou só o futuro da tribo de Benjamim, mas de todo o povo de Israel. E não é que o plano deu certo. Os homens de Benjamim seguiram as instruções direitinho. Eles raptaram suas esposas, voltaram para suas terras e começaram a reconstruir tudo. Do ponto de vista deles, a crise tinha acabado. A linhagem estava, finalmente, salva. E a história toda termina com essa frase. Uma frase profunda, que diz tudo. Não é um julgamento, mas uma observação muito poderosa sobre como era a sociedade daquela época. Num tempo sem uma autoridade central, um juramento feito no impulso levou a um massacre e a um sequestro em massa. E tudo isso foi considerado a coisa certa a se fazer. Uma reflexão final e bem inquietante sobre ordem, lei e até onde vai a moralidade humana.